Muito obrigado, Senhor, porque nos conduziste mais uma vez até este local onde vimos confiantes de levar daqui as tuas bênçãos. Obrigado por tudo o que nos dás, como nos ensinas e nos orientas. Tão somente te suplico que neste dia venhas estar com todos, para que todos possamos estar mais perto de ti. Em nome do Senhor Jesus. Sentir bem na casa do Senhor, também aqueles que nos assistem pela internet, que todos nós, no mesmo espírito, possamos louvar o nosso Deus. E para louvar o nome do Senhor, vamos entoar o hino número 446. Irmãos e visitas, todos estáis neste templo, vamos então dobrar os nossos joelhos em oração
pedindo a Deus uma bênção para aquele que vai falar e também para nós que estamos para ouvir a palavra do Senhor. Vamos então dobrar os nossos joelhos. Pai do céu, muito obrigado por este título de nós sermos chamados teus filhos e te chamar Pai. Possamos realmente andar de harmonia com a tua santa vontade, para que possamos ser, na realidade, filhos teus, honrando-te aqui e em toda a parte onde estivermos. Ajuda-nos para que assim um dia possamos estar junto do teu trono, nessa face de luz, na tua glória, nessa eternidade feliz, livre de todos os males e perigos desta vida. Ajuda aquele que vai falar, que ele fale de harmonia com as tuas santas palavras e que a tua palavra faça eco nos nossos corações, nos nossos viveres, para que realmente possamos ser a luz para aqueles que nos rodeiam. Senhor, vem ajudar o teu povo em toda a parte do mundo, as autoridades do nosso país e de todo o mundo, as criancinhas, a todos os que têm ouvido a tua palavra, que o teu Espírito seja derramado sobre a tua igreja e sobre todo o mundo, e que breve seja a volta do Senhor Jesus a este mundo. Ajuda-nos, Senhor, a andar na tua presença como teus filhinhos. Ajuda todas as criancinhas, todos os que nos visitam. A tudo pedimos no precioso sangue do Senhor Jesus, teu bendito Filho, nosso Salvador. Amém. Continuidade ao nosso culto em honra ao nosso Deus esta manhã. Vamos fazer o levantamento das ofertas e dos dízimos que trouxemos à casa do Senhor. Começando pelas nossas criancinhas, que também têm a sua ofertinha para dar ao Senhor, graciosamente e com alegria. E seguidamente, então, os nossos irmãos diáconos farão o levantamento das ofertas. Obrigado.
para orarmos ao nosso Pai do céu. Altíssimo Senhor, bom Pai, Pai amoroso, muito obrigado, Senhor, em primeiro lugar, por este santo dia de sábado que nos estás a conceder, bom Pai. Que possa ser para nós um sábado de regozijo, de alegria, de felicidade. Possamos sentir a Tua santa e divina presença. Neste momento também queremos Te agradecer, bom Pai, as imensas bênçãos que tens derramado sobre cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sempre fiéis a Ti, Senhor. Nós bem sabemos, Senhor, que todas as coisas vão perecer. O nosso dinheiro, a nossa conta bancária, os nossos bens, tudo vai perecer. Mas há uma coisa importante para cada um de nós e Ti, Senhor, que é a nossa fidelidade a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti e sermos fiéis até à morte. Abençoa cada dador, Senhor. Abençoa cada filho Teu aqui. Abençoa todos aqueles que são sinceros e amantes da verdade, para que venham, Senhor, ao manancial das águas vivas. Tudo pedimos, querido Pai, sem nada merecermos, mas no nome santo e bendito do Senhor Jesus, o nosso querido e amado Salvador. E amém. Ana, foi boa? Sim, muito boa. Vocês já ouviram falar sobre parábolas de Jesus? Alguém aqui sabe o que é que são parábolas? Não? Ninguém quer tentar? Não? Parábolas são histórias inventadas que Jesus contava para ensinar coisas muito importantes. Eu vou contar hoje uma das parábolas que Jesus contou quando esteve aqui na Terra. Ele contou a história de dois homens que queriam construir uma casa. Os dois queriam construir uma casa. E estavam a pensar onde é que iam construir essa casa. Acham que eles construíram numa bandeja? Foi? Não. Alguém conhece esta história da Bíblia? Não. Então, um dos construtores decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Já conhecem, não é? O Tomás também conhece. O sábio, muito bem, Tomás. O sábio decidiu construir a sua casa sobre a rocha. E o outro? Vocês sabem onde é que ele construiu a sua casa? No mar? Na areia. O outro construiu a sua casa na areia. É a areia verdadeira. Sabem de onde é que vem esta areia? Do Porto Santo. É verdade. Um construiu a sua casa na rocha e o outro construiu a sua casa na areia. E depois veio o vento. Veio o vento muito forte, e o vento soprava sobre as casas construídas, uma na rocha e a outra na areia. E o que é que veio mais? Veio o vento e veio a chuva. E a chuva caía sobre a casa na rocha e sobre a casa na areia. E o que é que aconteceu? Vocês sabem? A casa que estava construída sobre a rocha manteve-se firme, intacta. E a casa que estava construída sobre a areia? O que é que aconteceu? Foi?
destruída. Quando Jesus contava estas parábolas, Jesus queria ensinar-nos coisas importantes. O que é que vocês acham que Jesus nos queria ensinar com esta história? Alguém quer tentar dizer? Vocês sabem o que é que representa esta rocha que está aqui? O quê? A rocha representa Jesus. A rocha representa Jesus. E quando nós fazemos aquilo que Deus nos pede, que Jesus nos diz para fazer, quando nós decidimos seguir os caminhos que Jesus nos diz, é como se nós estivéssemos a construir a nossa casa sobre a rocha. Mas quando nós fazemos aquilo que nós bem entendemos, quando nós decidimos fazer o que é errado em vez de fazermos o que é certo, quando nós decidimos não fazer aquilo que Jesus nos pede, é como se nós estivéssemos a construir a nossa casa sobre a areia. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos a liberdade de decidir o que fazer com o nosso caráter, com a nossa vida, com a nossa casa. E Jesus pede-nos para nós decidirmos fazer aquilo que é certo, moldar o nosso caráter segundo Jesus nos mostra. Jesus é a rocha da nossa salvação. E cada um de nós deve construir a sua casa sobre a rocha. Escolher fazer aquilo que Jesus nos pede todos os dias da nossa vida, está bem? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vos ajude sempre a decidir escolher o caminho de Jesus, está bem? Um bom sábado.
Gostaria de saudar a igreja aqui reunida, desejando acima de tudo um feliz sábado a todos, dando as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam nesta manhã. São todos muito bem-vindos e é bom podermos estar na casa do Senhor. Nesta manhã, e perdoem-me a intromissão antes da meditação, mas nesta manhã temos algo muito especial, uma cerimónia simples, singela, mas que tem um grande significado para a família que hoje aqui vem para estar de uma forma muito especial nesta manhã conosco. O Márcio e a Fátima têm a sua filhinha que gostariam de dedicar ao Senhor. À semelhança daquilo que o povo de Israel fazia no passado, de dedicar os seus filhos ao Senhor, pedindo ao bom Deus do céu, Criador da vida, que pudesse abençoar a criança e fortalecer também os pais. Nesta manhã, o Márcio e a Fátima trazem também a sua filhinha para a dedicar ao Senhor. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente para que eles pudessem também ser conhecidos desta congregação. O Márcio e a Fátima, eles, embora sejam madeirenses, mas eles estão há alguns anos já fora. Eles moram em Inglaterra e a Fátima, neste momento, tem estado a estudar a Bíblia, a fazer descobertas muito bonitas da parte de Deus em relação à sua vida. E eles sentem um desejo muito especial de que a vida da sua filhinha, esta criancinha fofinha que está aqui, possa efetivamente ter a sua vida dirigida nos caminhos de Deus. A Érica tem 18 meses e ela está ansiosa para pegar o microfone porque ela acha que deve ser uma coisa muito especial, não é? Mas os pais sentem que para poderem conduzir esta criança tão especial nos caminhos de Deus, eles precisam de uma força muito particular. A Érica tem um irmãozinho, que é o Rodrigo, não é? Vem cá, Rodrigo. Anda aqui também. O Rodrigo é um menino muito simpático, muito obediente, extremamente bem comportado. E ele vem aqui também porque quer também participar deste momento de dedicação da sua irmãzinha ao Senhor. Eu gostaria de ler um texto bíblico que certamente muitos dos irmãos já conhecem e queria o partilhar também com os pais da pequena Érica. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 6, diz a certa altura o seguinte: estas são palavras de Salomão que as dirige aos pais de todos os tempos e de todas as épocas. Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Interessante. As primeiras lições ensinadas à criança nos anos mais tenros da sua vida, na idade do Rodrigo, na idade da Érica, são lições que nunca serão esquecidas. Por isso, Márcio e Fátima, tenham a noção clara da grande responsabilidade que vocês têm em mãos agora, na educação dos vossos filhos ainda tão jovens, como eles efetivamente podem aprender lições que serão úteis para toda a vida. À semelhança do que o povo judeu costumava fazer na antiguidade, ao ir diante do sacerdote do templo para dedicar os seus filhos, consagrando-os a Deus e pedindo também uma força especial ao Senhor para os abençoar na grande missão de educar aquela criança para a eternidade, nós aqui vamos também fazer esta mesma busca diante do Senhor. Mas o Márcio e a Fátima não vieram sozinhos. Eles trouxeram também duas pessoas que são muito especiais, o Antônio e a Custódia. Eu gostaria de chamar aqui à frente porque eles são pessoas que têm um amor especial por esta família e que querem também ser responsáveis no processo de educação, de orientação da pequena Érica. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com estes dois casais e de lhes mostrar a grande responsabilidade espiritual que eles também têm agora na educação e na formação da Érica. É verdade que o Antônio e a Custódia moram um pouco longe. Se o Márcio e a Fátima moram na Inglaterra, a Custódia e o Antônio moram do outro lado do canal. Onde é que será que eles moram? Em França, não é? Muito bem. E eles estão aqui neste momento para que nós possamos
juntamente, diante de Deus, diante da igreja, pedir ao Senhor que abençoe ricamente esta família, abençoe principalmente a Érica na sua trajetória de vida. Eu vou pedir à igreja que se coloque de pé, enquanto nós aqui à frente vamos nos ajoelhar para uma oração de dedicação. Oremos. Querido e bondoso Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, humildemente, de uma forma muito simples, para Te pedir que sobre esta querida família Tu possas derramar o Teu poder. Que possas desde já, Senhor, dirigir e abençoar cada um dos passos da Érica. Tu possas, Senhor, fortalecê-la no seu desenvolvimento, ajudá-la a ter boas virtudes no seu caráter, mas também te pedimos, Senhor, de uma forma muito especial, que possas abençoar ricamente os seus pais, que fortaleças o Márcio, que possas, Senhor, dar-lhe o senso de responsabilidade de como pai ser o exemplo, o provedor e, acima de tudo, o protetor da sua filhinha e da sua família. Também te pedimos, Senhor, que a Fátima, como mãe, Tu lhe possas dar toda aquela candura, toda aquela doçura que as mães têm para dar aos seus filhos e que dos seus atos apenas resultem boas influências no coração da sua filhinha. Também te pedimos, Senhor, que possas abençoar ricamente o Rodrigo, que possas fortalecê-lo, ajudando-o a ser um irmão amoroso para a sua irmãzinha e ajudá-lo principalmente, Senhor, a ser um apoio para toda a família e alguém que cresça sendo obediente e sendo alguém que se dedica à vontade de Deus. Bom Deus, também te agradecemos muito pelo António e pela custódia, que se dispõem a ser um amparo terrestre para esta família. Tu os possas abençoar e ajudar a também poderem, nos momentos de dificuldades, poderem ter uma palavra amiga para com os seus amigos, poderem ser a inspiração e a motivação na educação desta criança, que ela seja, Senhor, um motivo de honra e glória neste mundo. E que, querido Deus, estas famílias aqui representadas possam ser uma prova viva de que o Teu amor existe e é possível neste mundo, apesar de tanta maldade. Nós te agradecemos e pedimos, Senhor, isto tudo humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Márcio, quero deixar consigo o certificado de dedicação da sua filhinha. Faltam aí 2 assinaturas, que é a do António e da custódia. Dentro de instantes, eles terão a oportunidade também de pôr aí a sua assinatura como sendo testemunhas deste momento tão importante na vossa vida. Que Deus vos abençoe, que Deus vos fortaleça muito, que Ele vos dê a coragem necessária para cada um dos momentos que vocês vão viver na educação da vossa filha. E, Filipa, podes me alcançar, por gentileza? Nós queremos deixar uma pequena recordação para vocês. Vou deixar com o Márcio também. É um livro. Dentro vocês vão encontrar uma pequena mensagem, mas, sobretudo, a grande mensagem deste livro, para aqueles que, provavelmente, a igreja está curiosa para saber, o título do livro é Vida de Jesus. E a vida de Jesus é uma inspiração para todos aqueles que olham para a vida do nosso Salvador e para vocês pais. Certamente também será uma inspiração. E oro para que Deus vos ajude a buscarem na vida de Jesus, diariamente, a força necessária e a inspiração para serem os melhores pais do mundo, para serem o melhor marido e a melhor esposa um para o outro. E, acima de tudo, poderem ser formadores de importantes caracteres para a vida eterna. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos fortaleça a todos. Amém. Muito obrigado. Muito bom dia para todos. Mais uma vez vos cumprimento e que a bênção do Senhor possa ser com todos
e por todos. Vamos para meditar na palavra do Senhor e os seus conselhos que Ele traz cada dia para nós, no livro de Deuteronômio 32, de 1 a 3. Começa por dizer: inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilha o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Estas palavras ditas, escritas por Moisés. Que esperar muitas vezes por assuntos, por aquilo que precisamos resolver, por aquilo que precisamos ver, ou mesmo daquilo que precisamos entender para nós, há sempre um motivo de ansiedade. E vimos que este Moisés foi um homem que trabalhou com este povo de Israel, que se esforçou, que transmitiu sempre a palavra de Deus para o bem deste povo, para o bem da sua caminhada até uma salvação completa, que era a esperança que todos tinham e que senão todos deviam ter. Vimos nestas palavras de Moisés que uma ansiedade que ele tinha para que o povo fosse cumpridor daquilo que ele tinha ensinado, que era também o que tinha recebido de Deus. O cuidado que Moisés teve. E neste momento em que ele proclama, faz uma declamação para que o céu ouça, se envolva com a terra e ouça aquilo que temos a dizer, e que todos os habitantes, todos nós, vamos transportar isto para nós, todos saibamos receber estas bênçãos de Deus como a chuva preciosa, ou como aquele orvalho precioso que a terra precisa. Que seja gotejado nos nossos corações, no nosso sentimento, e que a nossa alma seja fortalecida, engrandecida com estas palavras que o Senhor tem sempre para todos. E o cuidado que Moisés tinha foi de instruir o povo neste caminho. Mas repare, ele começa agora a querer envolver este povo, quando ele diz que ouve, povo, Israel, tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que eu vos disse. Ele começa num louvor ao Senhor, um cântico de louvor, que este capítulo 32 de Deuteronômio é um capítulo de louvor e de graça ao Senhor. O grande ansejo de Moisés, não vamos ficar aqui envoltos ou imbuídos neste testemunho que ele dá, neste cântico de louvor, que não é para isso que eu aqui trouxe a palavra, mas isto é, vamos dizer, como que o aquecimento para nós podermos entrarmos dentro do assunto que o Senhor tem para nós e que é o nosso conselho que o Senhor dá dia a dia e a cada um. E neste mesmo capítulo,
o capítulo 26, o verso 26, podemos ler o que Moisés termina este cântico. Vejam bem, já o verso, não o 26, o 46, mas já no 47, Moisés termina estas palavras dizendo, e no verso 45 diz, e acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel. Ele começou por dizer, e depois aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendais a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Irmãos, aqui há um desejo profundo e crescente que vimos neste homem Moisés, ele sabendo que estava nos seus dias terminais, que não tinha mais que fazer ao pé deste povo, mas que estava nos seus últimos dias e que em breve devia de partir. E isto acontece com qualquer pessoa. Há sempre uns dias terminais, há sempre uns momentos em que a pessoa mentaliza-se, consciencializa-se de que está nos seus dias terminais. E ainda bem, para que possa aplicar todos os seus cuidados, todos os seus princípios àquilo que aprendeu e a obediência para com o Senhor. Mas o cuidado que Moisés teve foi este, de que, tendo cuidado, aplicai os vossos corações, a vossa mente, a vossa alma, todo o vosso esforço, a estas palavras, as palavras desta lei, estas palavras que eu vos disse e que vos tenho ensinado. Porque neste cântico, os irmãos depois, se queiram, podem, não leiam este capítulo, porque não serve ler este capítulo, irmãos. Eu costumo dizer assim, não serve ler este capítulo. Leiam primeiro o capítulo, releiam e estudem este capítulo. Vão ver que é uma mensagem que ele deixa, de uma história que ele conta, de um entusiasmo que ele dá, de uma força que ele quer trazer e aplicar, fazer embutir naquelas pessoas a vida que eles têm de ter para progredir nessa mensagem de obediência para com o Senhor. Irmãos, é importante estas palavras e nós precisamos também de todas estas palavras. Uma coisa que ele diz que deve estar toda a força do homem aplicada é para esta vontade do Senhor. Esta vontade. E há outra maneira dele ensinar. Outra maneira que ele já tem ensinado. Neste mesmo livro, o capítulo 6, do verso 6 e 5, o verso 5 a 8, vejam o que ele diz. Este Moisés começa por dizer, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu poder, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás, que as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, como assentando-te em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Irmãos, vimos que todo este cuidado que Moisés teve de chamar a atenção, de ouvirem estas palavras, como ouvi-las, como atendê-las e como devem proceder para com elas. E isto devem guardar em todo o coração. Deve estar no coração, que é a mente, na alma, em todo o nosso ser, em toda a nossa vontade. E ele então, para que possam as pessoas compreender, e vejamos que a palavra, a Bíblia, foi escrita também mediante aquele conhecimento que os escritores sabiam, que as pessoas compreendiam, os conhecimentos de então. E vimos isso através dos profetas, como eles falaram, escreveram, como exortaram, mediante as situações,
O próprio Jesus que falou as suas parábolas mediante aquilo que eles conheciam da sua vida diária, da sua vida comum. E isto é importante. E também Moisés procurou dizer, falarás elas a quem? Aos teus filhos. E como? Como é que deves de ensinar? Olha, uma maneira é sentando-te. Quando estás sentado, deves de ensinar. E quando te deitas, deves de levar contigo estas palavras. Elas devem estar contigo quando te sentas, quando andas, quando te levantas, quando trabalhas. Isto, irmãos, quer dizer, isto diz-nos o Senhor, que estas palavras devem ser o nosso sustento diário, a nossa orientação, a nossa comunhão diária para com o Senhor. E o cuidado como devemos tê-las. Colocar na nossa testeira e nas palmas da nossa mão. Devem estar nas palmas da nossa mão e nos nossos pés, diante dos nossos olhos, irmãos. Como entender que devemos ter as palavras na nossa mão, escritas na nossa mão? Como devemos trabalhar com elas escritas? Isto é verdade, irmãos. É porque a ordem que o Senhor nos dá, se lerem ou se meditarem sobre as muitas palavras que são ditas pelos salmos, pelas as grandes palavras que os profetas escreveram de todos os ensinos, vemos o valor que as nossas mãos têm, o valor que os nossos pés têm e o valor que os nossos olhos também têm. E isto é que quando trabalhamos o testemunho que devemos de dar daquela criatura que somos nós, que somos criaturas de Deus, o valor que Deus nos dá através das nossas mãos, que nada seríamos se não tivesse as nossas mãos, irmãos. E que quando trabalhamos com as nossas mãos, devemos trabalhá-las louvando ao Senhor, de que tudo isto eu faço, porque o Senhor me dá força, o Senhor me dá um pensamento, um entendimento para fazer isto em ordem, para coordenar todas estas coisas, irmãos. Tudo o que nós coordenamos na vida é que o Senhor também nos ajuda, coordena em nós. Nada fazemos por nós mesmos, se o Senhor por nós não fizer. E os nossos pés, também que o Senhor orienta os nossos pés. E reparem, se nós não aceitamos a orientação dos nossos pés, devemos consentir nestes conselhos do Senhor para que os nossos pés, o nosso caminhar, seja orientado sempre nestes princípios do Senhor. Porque os nossos pés às vezes podem nos transportar para onde não devemos ser transportados. E demais, irmãos, que fazemos e como louvamos a Deus pelos nossos olhos. Isto é possível, Senhor. É possível um agradecimento diário sempre que façamos alguma coisa, sempre que olhamos, sempre que admiramos, sempre que vemos a grande mensagem e obra do Senhor. Louvemos ao Senhor. Irmãos, todos aqueles que têm a sua vista devem de louvar sempre e continuamente ao Senhor, porque a nossa vista é uma coisa muito importante. Eu sinto que já há uma certa dificuldade, porque com óculos custa-me a ler e sem óculos quase que leio igual. Portanto, mas vamos fazendo, vamos seguindo, e este é o que o Senhor nos dá. Irmãos, este é o cuidado. E vemos mais. Neste verso, mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, o verso 12, ele diz, guarda-te. Há um conselho que eles, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Guarda-te. Irmãos, isto foi para eles. Podemos dizer que isto foi para o povo de Israel, foi para o tempo do Egito, não para mim. Irmãos, guardemos-nos, porque o Senhor nos tirou de um mundo de onde podíamos ser encaminhados para um final, que seria uma justiça final
e não uma salvação final que o Senhor nos dará. Guardemos-nos dos males e façamos aquilo que o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos guarda. E nós precisamos confiar no Senhor e nos guardar-nos também a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe sobre estes princípios. Mas o 11, Deuteronômio 11, 18, o Senhor também repete aqui quase estas palavras. Moisés repete estas mesmas palavras e já vos digo o porquê destas palavras estarem sempre a ser repetidas diante da nossa vista, diante dos nossos olhos, diante do nosso caminhar, do nosso trabalhar, está sempre connosco. E então diz: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam nas testeiras entre os vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando delas, sentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Há uma coisa que já dizia no outro, irmãos. Muitas vezes somos negligentes. E ainda mais, irmãos, indiferentes. Quando chegamos uma noite, depois de um dia de trabalho, um dia de feliz, e que nos esquecemos de agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor nos acompanhe com tudo aquilo que Ele nos deu, com tudo aquilo que Ele nos ensinou, uma boa noite. É por isso que, deitando-te, não te esqueças. Não te esqueças. Irmãos, temos que ver, compreender a ansiedade e o gosto que Moisés teve para ensinar este povo. Não vamos ficar mais por aqui. Vamos passar para outro homem, que também no fim dos seus dias procurou conduzir, deixar uma lembrança, deixar uma recomendação, uma exortação a um povo que tinha muitos dias pela frente. Em Josué, o livro de Josué, capítulo 22, 5. Josué 22, 5. O que este homem diz e recomenda a este povo de Israel, que ele diz o seguinte, em 22:5 diz: tão somente tendo cuidado de guardar com diligência os mandamentos e a lei que Moisés vos deu, o servo do Senhor, e que vos mandou que vos amais ao Senhor vosso Deus, e andais em todos os seus caminhos, e guardais todos os seus mandamentos, e vos achegais a eles, e servais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, aquilo que o Senhor vos mandou. Reparem uma coisa. Quando Josué entrou em Canaã, libertando aqueles povos, afastando, limpando aquelas terras, vamos dizer, que as terras que o Senhor tinha dado de promessa àquele povo, foram 2,5 tribos, que foi os Rubenitas e os Ganetas e meia tribo de Manassés. Foi os Rubens, os de Gad, e da tribo de Gad e de meia tribo de Manassés, que ficaram de além do Rio Jordão. Porque pediram nos dias de Moisés que lhes desse parte
nessa altura diziam de aquém do rio, e então Moisés garantiu-lhes, mas que eles tinham que ir entrar em Canaã, os homens preparados e os homens valentes de guerra, da idade de guerra, de servir ao Senhor, que fossem, pusessem tudo em ordem. Depois de estar em ordem, voltarem para as suas casas. E foi o cuidado que Josué teve de prevenir estes homens, tendo cuidado de guardar todas as palavras que estão escritas na lei, dos mandamentos, aqueles que Moisés vos deu, vos ensinou. Tende cuidado, não vos desvieis, guardai-as e estejais sempre atentos a este mandato do Senhor para guardar os seus mandamentos. Nós muitas vezes falamos muito nestes princípios. Irmãos, falamos nestes princípios que são princípios que não têm meio, mas também não têm fim. São princípios que hão de continuar, irmãos. Não pensemos que só nesta vida há de haver uma aplicação, uma obediência completa ao Senhor. É uma obediência que tem que partir daqui. Como diz um pensamento de Ellen White, da escritora Ellen White, que nós temos o nosso céu aqui. O céu é construído nesta terra. Não é... Temos que levar o céu daqui. Se não temos aquele céu aqui, não podemos ter esse céu lá. Por conseguinte, é uma recomendação que ele fez. Josué sentiu uma pena, uma tristeza, ia despedir-se daqueles homens, mas que eles levassem aquilo com eles, para não se esquecerem. Isto foi a recomendação que ele deixou. E logo à frente, no capítulo 23, isto foi o 22:5, o capítulo 23, Josué continuou a dizer: estas mesmas palavras ao povo que ficava de aquém do Jordão, aqueles 9 tribos e meia. E ele diz o quê? No capítulo 23, verso 6, vejam o que é que ele diz. São as mesmas palavras, mas é ditas no local, a outras pessoas, que todos deviam de ser aconselhados, e devia de haver um esforço para todos e com todos. E então no verso 6 do capítulo 23 diz: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei que Moisés, na lei de Moisés, para que dele não vos apartais nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, chegamos a uma conclusão. A conclusão que eu chego, irmãos, e depois de ver tudo isto, é que são mensagens para todos, e que foram mensagens para todos os tempos, e é uma mensagem para hoje, porque o ontem passou, o amanhã não sei se tenho, o que eu tenho é hoje. Portanto, esta mensagem para hoje, esta mensagem acaba de ser para nós. O que é que nós devemos fazer e temos de fazer, irmãos? Tem que haver um esforço da nossa parte, para que haja uma fidelidade em todos os princípios, e com pura dignidade naquilo que somos, naquilo que pretendemos fazermos. E para isto diz que há um esforço. Este esforço foi para estes homens, eles já passaram. Estamos agora para nós. Estes conselhos são para nós. Eu considero, aceito-os, que é para mim. Esforçai-vos muito para guardardes todos os mandamentos que ouviste da lei do Senhor. Irmãos, são mandamentos. E isto foi o que os homens fizeram. Os homens que conduziram este povo nos caminhos do Senhor. Isto faz lembrar também, passou com todos, o próprio Senhor Jesus. O que é que aconteceu? Aconteceu com o Senhor Jesus. Vejam que na sua última semana, vejam, leiam e estudem bem o livro de São João, a partir do capítulo 10 para a frente, a partir dessa última semana de vida do Senhor Jesus.
como ele se encontrou, como ele se abeirou com os discípulos, como ele conviveu com ele, como os preparou, sabendo que ia deixar aquela gente ali indefesa. Mas prometeu-lhes um Consolador para que ficasse sempre com eles, que era o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu, irmãos. Saltando aqui do próprio Jesus até depois da ressurreição, a recomendação que ele fez. Para que ficassem em Jerusalém, esperassem até que do alto fossem revestidos com o poder e então começassem a ensinar, primeiro em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esses confins da terra chegaram por esses dias, irmãos. Chegaram por esses dias, esses confins da terra que eles trabalharam. E isto aconteceu com Paulo. Vamos ver o que é que aconteceu com Paulo. Vimos que no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo também sentiu como Moisés, como Josué e como o Senhor Jesus, este desejo de que houvesse uma legítima comunhão com o Senhor. Não vamos ler todo este capítulo, vamos ler o versículo 32 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, o versículo 32. Vejam o que é que Paulo diz aqui. Diz: agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Encomendo-vos a Deus. Concentremos-nos bem estas palavras. E à palavra da sua graça, a obra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Vejam aqui que Paulo, nestes últimos dias, ele sabia que agora ele estava a trabalhar na Ásia Menor, naquelas igrejas que ele tinha passado pela Ásia Menor, e estava na igreja de Éfeso, e agora ele despedia-se daquele povo com uma voz trêmula. Vimos aqui, parece que ele escreve com uma voz trêmula, e desejando um bom trabalho para aqueles homens. E ele falou de maneira que eles compreendessem. Se lerem em todo este capítulo, mesmo do capítulo, o verso 28 em diante, quando ele começa a lamentar, irmãos, eu sei que depois da minha partida aparecerão dificuldades, aparecerão problemas, haverá como que lobos cruéis no meio de vós que vos farão apartar do Senhor. Mas tendo cuidado e guardar estas palavras. Eu disse, por muito tempo tenho orado, por estes 3 anos e meio tenho orado por vós e aqui estou. Mas esta era a última vez que ele falava para esta gente, porque ele sabia que agora a sua liberdade para pregar como tinha pregado, para ensinar como tinha ensinado, esta liberdade tinha-lhe chegado ao fim. E ele foi ao fim. Portanto, a partir daqui, do capítulo 21, que ele é entregue aos governadores e vai de um para o outro, e é julgamento de um lado e vai andando sempre até que é transportado para Roma, para o fim dos seus dias. Mas a história deste homem ficou para mim e para ti, para que sejamos ser aquilo que o Senhor requer de nós, que o Senhor, a força que nos dá, toda a sabedoria que o Senhor nos dá deve ser posta para o bem comum da sociedade, que é isso que o Senhor quer, e também para o serviço para com Deus. Deus não nos desamparou, Deus nunca nos desampara. E por último, todos estes dias passaram, agora estamos nos nossos dias, irmãos. Para nós, o que importa é os nossos dias, mas estes dias de ontem serviram de alicerce para estes que temos a viver. E é importante, irmãos, sermos solidificados com estes princípios. Irmãos, vamos passar aqui, podemos pensar que isto são palavras que temos ouvido, são palavras que já ouvimos muito, e é verdade, irmãos. São palavras que ouvimos ontem, ouvimos hoje, e havemos de ouvir sempre amanhã, porque são palavras que não podem fugir da nossa mente, são palavras que não podem estar fora de nós. E isto acontece, que
nos últimos dias foi dado naquela visão que João teve na ilha de Patmos. E temos falado, temos estudado muito, temos lido muito sobre este capítulo, que é o capítulo 14, a mensagem angélica, a mensagem dos 3 anjos. Mas a mim, neste momento, só podemos pôr um pouco, o tempo não dá, um pouco da mensagem do primeiro anjo, que foi capítulo 14, no verso 6 e verso 7, quando João diz, depois de tudo, isto é para mostrar que o Senhor Jesus deixou, ascendeu aos céus, mas está sempre connosco. E ele foi inspirado que havia agora uma necessidade presente, a necessidade presente nesta terra, qual é? E é isso que nos importa saber, é que João viu na sua visão um anjo que voou pelo meio do céu, velozmente, e que clamou com uma grande voz, forte, uma forte voz e audível, a todos os habitantes de todas as terras. E ele trazia o Evangelho eterno para proclamar, quer dizer, para ensinar a todas as nações, tribos, línguas, povos, enfim, a toda a terra. E ele dizia com grande voz, aqui é que está o nosso ansejo, aqui é que precisamos ser envolvidos, e estamos envolvidos. E ele dizia com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória. Mas temei a Deus e dá-lhe glória porquê? É porque os homens já não temem a Deus, já não dão glória a Deus. A terra já não há glória para Deus. As glórias que dão aos homens. Os homens são muito glorificados. A terra estava voltada para a honra e louvor aos homens. Dizendo-se grandes homens. Mas temei a Deus e dá-lhe glória. Para quê? Porquê? Há um motivo. E o motivo o que é? É porque chegada está a hora do seu juízo. Vinda é a hora do seu juízo. Portanto, temos de estar, precisamos de estar para isso preparados. Conscientes daquilo que somos. Conscientes daquilo que está para vir e está para acontecer. E demais, irmãos. Vindo a hora do seu juízo, mas ainda há a pergunta, mas porquê? Mas como? Ficamos como dar a honra e glória ao Senhor? Como glorificar o nome do Senhor? Como honrar o nome do Senhor? Isso é que é o pior, irmãos. Isso é que está na nossa pergunta. Há uma grande interrogação. Cada um pode ver uma interrogação diferente, irmãos. Mas é o que o Senhor diz, porque vem a hora do seu juízo. Mas há uma resposta. Há uma resposta. Há um conselho para guardarmos e para nos esforçarmos. Como diz Josué na última mensagem, esforçai-vos. É que adorai aquele que fez o céu e a terra. E é essa a resposta que temos que dar. É a única maneira de honrarmos o Senhor. É adorar aquele que fez os céus e a terra. Os mares, o mar e as fontes das águas. Tudo foi criado por Ele. Tudo subsiste por Ele. Irmãos, Deus não se esqueceu de nós. Esta mensagem que é dita hoje, terão de ouvir amanhã. São mensagens que têm que estar sempre connosco. O que é que Moisés diz? Esteja sempre nas vossas mentes, no vosso coração, nas vossas mãos, no vosso caminhar, no vosso deitar, no vosso levantar. É isso para aqui que estamos, irmãos. Nós precisamos de estar a servir ao Senhor, não para que o Senhor se agrade de nós, mas compreendendo que tudo
dependemos de Deus. Oxalá, irmãos, que estas palavras sejam vivas para nós. E que façamos também como Moisés, Josué acaba por dizer, serviu o Senhor com todo o esforço, com toda a diligência. Eu aplico mais, com diligência e eficiência naquilo que servemos ao Senhor. Que o Senhor esteja com todos nós. Que o Senhor nos dê uma sabedoria a todos e que nos mostre aquilo que somos. Nunca desanimemos, nem nos deixemos para trás. Lembrem-se uma coisa, irmãos. Todo aquele que lança uma semente à terra, na esperança de colher o seu fruto, para o seu alimento o faz. Mas quando cai o seu tiro, colhe o seu fruto e usa-o como alimento, não deixa de fazer nova sementeira, porque vai precisar do seu alimento. Irmãos, também, não deixemos de colher na palavra do Senhor aquilo que o Senhor tem de bom para nós, os conselhos, a orientação e a correção. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. E um bom sábado para todos. Amém. Após sermos alimentados com a palavra do Senhor, que esta palavra, este alimento possa permanecer nas nossas almas e bem gravado nas nossas mentes. E para terminarmos o culto desta manhã em honra ao Senhor, vamos cantar o hino que está fixado. 337.
Muito obrigado por todo o conforto, por toda a consolação que ainda nos dás e que encontramos através da escrita que tu deste para nós. Muito obrigado porque tens para cada dia uma palavra de conforto. Obrigado porque nos orientas e nos preparas cada dia para o dia seguinte. Então somente suplicamos-te que nos ajudes e que sejamos persistentes, sejamos cuidadosos em seguir todos os conselhos que nos dás através da tua santa palavra. Ajuda a cada um segundo as suas dificuldades. Não deixes, Senhor, nos ensinar, nos exortar e corrigir os nossos males. Obrigado por tudo, Senhor. Agradecemos-te pelo teu grande amor. Seja com todos e dá-nos um bom sábado. É o que te agradecemos e te suplicamos em nome do Senhor Jesus.